Meus irmãos, paz e bem, que o Senhor esteja na vida de todos e de todas vocês, nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, dia de Nossa Senhora dos Anjos, da Porciúncula, que é a padroeira da Ordem Franciscana no mundo todo. Na pequena igreja da Porciúncula, São Francisco começou a juntar os irmãos e irmãs que se tornaram as três ordens franciscanas espalhadas pelo mundo todo. A ordem dos frades menores, feita pelos homens que seguem vida monástica, a ordem das clarissas, discípulas de Santa Clara, mulheres que levam vida monástica, e a ordem dos penitentes, também chamada de ordem terceira, formada por homens e mulheres que vivem a vida comum, conjugal, a vida familiar, e seguem o ideal da vida simples, da vida fraterna, da vida amorosa. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4, começando pelo verso 17. Paulo foi o fundador dessa igreja em Éfeso, e ele envia esta carta com uma expectativa de abençoar os irmãos desta igreja e também fazer correções em sua caminhada, porque nós, como os discípulos de Jesus, precisamos frequentemente corrigir o nosso modo de viver. Vamos ao texto? O texto diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram a uma libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Palavra do nosso Senhor, damos graças a Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queria começar nossa reflexão nesta manhã falando sobre esta expressão que aparece aqui no final do versículo 17. Paulo diz que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, mas, sobretudo, os da tradição cultural e filosófica grega, que era a realidade na qual os irmãos de Éfeso estavam imersos, eles eram conduzidos segundo a vaidade de seu próprio pensamento, a vaidade de seus próprios pensamentos. A palavra vaidade tem a ver com vazio, é vacuidade, é a construção do vazio. Nas palavras de Salomão, no livro de Eclesiastes, muitas pessoas levam a vida toda correndo atrás do vento, ou seja, buscando aquilo que nada é. Isso me faz lembrar
da diferença entre niilismo na perspectiva de Immanuel Kant e niilismo na perspectiva de Friedrich Nietzsche. O conceito tradicional de niilismo, lembrando que nihil, em latim, significa nada, e para Kant e para a grande maioria, esmagadora maioria dos filósofos, niilismo é a disposição intelectual de alguém que não acredita em nada. Não acredita nem em valores eternos, nem em padrões morais, não acredita em Deus, não acredita em coisa alguma. Então, para Kant e para a tradição filosófica ocidental, isso é niilismo, não acreditar em nada, não se pautar a partir de coisa alguma. Nietzsche construiu um conceito diferente de niilismo. Para Nietzsche, e aí a inteligência de Nietzsche e a argúcia dele, nihilista é aquele que acredita no que é nada. Não é que ele não acredita em nada, é que aquilo em que ele acredita e aquilo em que ele deposita todas as suas esperanças é nada. Então, quando Nietzsche olha para Platão, por exemplo, que ensina a respeito de um mundo das ideias, um mundo onde a perfeição existe e que caberia aos filósofos alcançar aquele mundo e, de algum modo, traduzir este mundo para as dimensões telúricas, as dimensões terrenais, Platão estava acreditando no nada, defendendo o nada na perspectiva de Nietzsche, né? Então, niilismo para Nietzsche não é não crer em nada, é crer em algo que, em essência, nada é. E essa era a crítica que ele fazia, não apenas a Platão, mas a seu discípulo Aristóteles, e as filosofias que se desenvolveram depois do período trágico dos gregos, que seria o período pré-socrático. Então, os epicuristas, os estoicos, de alguma forma, caluniavam a vida e corriam atrás do vento. É nessa perspectiva que Paulo diz que os gregos, os gentios, eles estão presos na vacuidade, na vaidade dos seus pensamentos. E quantos dos nossos contemporâneos não poderiam perfeitamente ser descritos deste modo? Buscando o nada, correndo atrás de nada, status, glória, poder econômico, prestígio, aplauso popular, tudo isso que é. Tudo isso é nada, tudo isso é nihil, tudo isso é coisa alguma, tudo isso é engodo e engano. Mas isso é poderoso para nos obscurecer o entendimento, versículo 18. Isso é poderoso para nos afastar da vida de Deus, da vida que Deus concede. Isso é capaz de nos enclausurar na ignorância e empedernir, endurecer nossos corações. E quando vivemos deste modo, diz o apóstolo Paulo, acabamos nos entregando à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para falar da importância da santidade para a vida de um cristão. Algumas pessoas podem pensar e julgar mal a nossa igreja, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E as pessoas têm a tendência de imaginar que porque nós reconhecemos a dignidade do amor homoafetivo, ou seja, nós entendemos que pessoas que se amam, sejam heterossexuais, sejam homossexuais, devem viver plenamente este amor na presença de Deus e sob a bênção de Deus. As pessoas têm a tendência de julgar a partir de generalizações de que a nossa igreja é uma igreja que pode tudo e tal, o que não é verdade. E eu diria, como disse Jesus de Nazaré, que se a nossa santidade, a nossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, nós estaremos perdidos. Sim, porque existem escribas e fariseus no tempo presente que afirmam uma pureza e uma santidade que é mentira, porque é incompatível com a vida.
A nossa justiça e santidade deveriam ser muito superiores à dos escribas e fariseus de ontem e de hoje. E como é possível isso? Eu diria a partir de 3 dimensões que eu quero apontar agora. Em primeiro lugar, a dimensão de reconhecer que o corpo é um espaço sagrado. O meu corpo é sagrado, o corpo do meu próximo é sagrado, o corpo de Karina, a minha esposa, é um corpo sagrado, o corpo de todas as pessoas que tocamos, com quem nos relacionamos, é um espaço sagrado, porque é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, entregarmos-nos à impureza é tocar o corpo do outro como objeto e não como o espaço da habitação de Deus. Essa é a primeira dimensão, é a dimensão de compreender que meu corpo é templo do Espírito Santo e eu preciso cuidar do meu corpo, respeitar o meu corpo, zelar pelo meu corpo. Nós somos a única religião que acredita na ressurreição do corpo, nós valorizamos o corpo. Nós acreditamos que, de um modo misterioso, em algum momento, aqueles que partiram voltarão e tomarão seus corpos e seguirão para a eternidade na glória com o Senhor. Nós cremos na ressurreição do corpo, como diz o credo apostólico. Isto significa que nós reconhecemos a preciosidade, o valor, e o nosso corpo não deve ser entregue à imundícia, à impureza, não deve ser utilizado como se fosse coisa e não lugar sagrado. O prazer é algo legítimo, mas o prazer também deve ser sagrado. O prazer verdadeiro não pode ser destrutivo. Então, esse prazer de consumir comidas e bebidas que nos destroem é um prazer pecaminoso. É um prazer pecaminoso. Assim também, o prazer sexual é uma bênção de Deus, mas o prazer sexual que objetifica o outro ser ou permite que sejamos nós mesmos vistos e tratados como objetos, é pecado. Então, quando nós alcançamos essa primeira dimensão, nós temos essa dimensão do reino de Deus, essa visão do reino de Deus, onde o profano, a palavra profano significa comum, onde o profano é invadido pelo sagrado, tudo é tomado pelo sagrado. E já a minha vida, a nossa vida, não está dicotomizada, não está dividida entre o santo e o profano, porque o santo invadiu a tudo. Foi rasgado o véu que separava o santo dos santos do átrio exterior, e tudo foi tomado pela santidade. Aleluia. Então, é esta perspectiva em que nós somos convidados a levar a nossa vida em santidade. Mas, em segundo lugar, essa santidade e essa justiça, que é segundo a verdade, não segundo os padrões mundanos, ela passa exatamente pela abstinência em relação a toda forma de julgamento do outro. A verdadeira santidade e justiça não é se supor superior moralmente a quem quer que seja, e deste lugar em que os indivíduos se colocam se supondo superiores, julgar os passantes, julgar a todos que de nós se aproximam, vendo-os como inferiores, porque nos supomos elevados, moral e espiritualmente, quando, na verdade, frequentemente, o que temos são vidas subterrâneas, vidas escondidas, vidas ocultas. Jesus definiu essa santidade e essa justiça farisaica como um sepulcro caiado. Caiar significa pintar de branco. Do lado de fora, lindo, branco, puro. Dentro, a putrefação em andamento. A podridão em andamento. Que Deus permita que não sejamos assim. Nós nos abstemos de julgar quem quer que seja. E eu vou explicar por quê. Nós nos abstemos de julgar porque
quem quer que seja, porque nesta vida nós somos réus, réus do tribunal de Deus. E digo mais, não apenas somos réus culpados, porque é possível que alguém esteja sendo julgado sendo inocente. Nós não somos inocentes, nós somos culpados de nossos pecados, do nosso desamor, de nossa ingratidão, de nossa vida em rebeldia e rebelião contra Deus. Nós somos culpados, mas não condenados. Como pode ser culpado e não ser condenado? É porque entre a minha culpa e a condenação se irrompeu a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e para escândalo do mundo, ao invés da minha condenação, um santo foi crucificado. Jesus de Nazaré tomou sobre si toda a dor e sofrimento que a mim eram devidas, de tal maneira que hoje eu posso ter consciência de que sou culpado, mas que jamais serei condenado, porque ele levou sobre si as minhas transgressões. Agora, se é assim, se eu sou culpado e não condenado, que direito tenho eu, que sou o réu da vida, de julgar quem quer que seja? De julgar o meu irmão, a minha irmã? Todas as vezes que lhe pedirem um julgamento ou que surgir em seu coração o desejo de apontar o dedo e julgar o outro, lembre-se, você é réu, meu irmão, minha irmã. Quem é você para dizer quem está certo, quem está errado? Quem é você? Você é réu, réu culpado. Então, deixa eu dizer outra coisa. Aqui no Brasil, juízes têm direito à aposentadoria especial. Depois de 30 anos de serviço, eles podem se aposentar. Então, eu tenho 53 anos, se alguém chega para mim e pergunta que sentença, que veredito eu tenho a dar sobre a vida de alguém, eu digo, desculpem, mas eu não tenho mais jurisdição, eu sou um juiz aposentado, agora estou só na condição de réu, não posso julgar ninguém. Já pendurei a toga, não, já julguei gente demais nessa vida, basta, basta. O texto continua dizendo, no versículo 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é de fato o que ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade de Jesus, quanto à maneira antiga de viver, como foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a velha humanidade. Agora, vocês devem buscar e se renovar no espírito do entendimento e a se revestir da nova natureza, do novo modo de ser humano na Terra. Essa é a nova natureza, é um modo diferente de ser humano na Terra. Deixa eu dizer a terceira dimensão, porque a primeira dimensão foi reconhecer que o corpo é templo do Espírito Santo, logo é um lugar sagrado. A segunda dimensão é perceber que a verdadeira justiça, segundo a verdade, é me reconhecer como réu e não ocupar o lugar de juiz de quem quer que seja. Mas a terceira dimensão é a dimensão que eu preciso aprender a andar como Cristo. E é exatamente nesse sentido que a palavra é traduzida aqui como vivendo. A palavra vivendo, aqui traduzida, é o verbo peripateo em grego, e que me lembra os filósofos peripatéticos que ensinavam andando. Andar com Cristo e como Cristo é o grande desafio da santidade e da justiça. Eu preguei ontem uma mensagem com base em João, capítulo 6, aquele texto que fala que Cristo é o pão da vida. E eu disse, cheio de ousadia, que comer o corpo de Cristo é viver como Cristo. Nós temos uma maldição protestante conosco. Muitas coisas boas vieram do protestantismo, mas algumas ruins também. A nossa maldição protestante, o protestantismo que nasce no século XVI, no período do iluminismo, na crença nas luzes da mente,
o iluminismo que se fortalece a partir dos séculos 17, 18, chega ao seu apogeu no século 19, essa fé nas luzes, na mente, fez com que pensássemos que crer em Cristo é algo que acontece entre as orelhas, é algo que acontece na mente da gente. Então, crer, acreditar, é algo, é um instalar, é um entendimento que vem na nossa mente. Mas isso não é verdade. Quem crê em Cristo, segundo a verdade, vive como Cristo viveu. E está aí uma das razões pelas quais a nossa grande admiração por São Francisco de Assis e Santa Clara, o que nos faz parte da Ordem de São Francisco de nossa igreja. Estes indivíduos admitiram a radicalidade de não apenas assentir, concordar intelectualmente com o ensino de Jesus. Eles converteram suas vidas em encarnação de Cristo. Em encarnação de Cristo. Eles nos ensinaram que comer o corpo de Cristo é viver como Cristo, é manifestar no mundo a sua presença. O mundo está repleto de cristãos, mas há tão poucos Cristos andando neste mundo. Não falsos Cristos, Cristos de verdade, gente que encarnou o modelo de vida do nosso Salvador. Eu vou concluir esse período devocional de hoje com uma oração que eu aprendi muito recentemente com a minha irmã Arlinda e que está na nossa companheira devocional. Essa companheira devocional é o livro de ações devocionais de nossa ordem. E esta oração, que recebe o nome de oração de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney. Veja que linda oração e, quem sabe, faça dela a sua oração também. Eu te amo, meu Deus, e o meu único desejo é amar-te até o último suspiro da minha vida. Eu te amo, Deus infinitamente bom, e mais quero morrer amando-te do que viver um só instante sem te amar. Eu te amo, meu Deus, e só desejo o céu para ter a felicidade de te amar perfeitamente. Eu te amo, meu Deus, e só temo o inferno, porque lá nunca haverá a doce consolação de te amar. Meu Deus, se a minha língua não puder estar sempre a dizer que te amo, que o meu coração o diga tantas vezes como quantas eu respirar. Senhor, dá-me a graça de sofrer amando-te e de te amar sofrendo e de um dia expirar amando-te, sentindo que te amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais te imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar meu amor por ti. Amém.